Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês um testemunho para que possa edificar a nossa fé. Por volta de uns 2 anos atrás, o Senhor curou a minha filha, né? Ela ia precisar passar por uma cirurgia, mas o Senhor curou ela. Como que foi esse processo, né? Como que foi? Eu vou contextualizar para vocês antes, né? Era dezembro na época, no final do ano, e minha filha, ela estava com um problema respiratório muito grande, né? Ela não estava conseguindo respirar e principalmente no tempo chuvoso, ela ficava gripada, tinha que colocar ela para dormir sentada, né, para dormir sentada. E como foi esse processo, né? E ela ficava muito ruim, então a gente fez um exame nela, foi em dezembro, a gente fizemos uns exames e constatou nos exames que ela teria que fazer uma cirurgia muito simples, né, uma cirurgia simples, como o médico disse, não, uma cirurgia muito simples, e a gente foi, né, para conversar com o cirurgião para fazer essa cirurgia. Então o cirurgião falou que era uma cirurgia simples, mas ele falou as consequências que poderia acontecer, uma exceção, mas que poderia. Do que ele falou, a gente ficou com receio e falou: não, acho que ela não está tão ruim assim para a gente ter que colocar ela em risco, né? Uma cirurgia. Então a gente decidiu não fazer a cirurgia. Imaginamos que ela ia melhorar, né? Com o tempo. Apesar de algumas pessoas ter me dito que quanto mais cedo fizesse a cirurgia do adenoide, né? Nós temos a cirurgia nós temos adenoide e ela estava inflamado, estava muito inchado. Como aconteceu? Ela precisou e algumas pessoas falaram assim: é melhor quanto antes fazer, é melhor, porque se vier a diminuir, né? Vier a desinflamar, é quando ela estiver mais velha um pouco. E ela estava com mais ou menos, acho que uns 4 anos que ela estava. E quando a gente foi no médico, aí ele disse os riscos, então nós desistimos de fazer essa cirurgia. Nessa época eu já estava buscando a Deus como nunca antes na minha vida. Nessa época eu estava orando, eu estava lendo a palavra, eu estava buscando a Deus, mas eu estava sedenta pelas coisas de Deus. Eu vou contextualizar o que estava acontecendo nessa época na minha vida. Eu já tinha ouvido a mensagem do Evangelho pela internet, eu já tinha crido, eu já tinha arrependido dos meus pecados, eu já tinha crido em Jesus Cristo, já estava mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos lendo a palavra, meditando a palavra, ouvindo muita pregação. Então eu estava em uma certa comunhão com Deus. E nesse processo, mas eu não falei de nada de fazer cirurgia com Deus, eu não conversei com ele sobre isso. Então a gente desistiu de fazer a cirurgia, né, em dezembro. Então se passou janeiro, fevereiro, março. Em média foi março, abril. Por volta dessa época, novamente ela ficou muito ruim, né? E a gente viu que a gente ia ter que fazer a cirurgia, porque a crise, né, atacou muito forte e ela conseguia dormir só deitada, só sentada, mas colocava muito travesseiro para ela dormir sentada. Então, a gente voltou no médico, o exame estava atualizado, a gente tinha feito em dezembro, novembro, né? Mas aí o médico pediu novos exames, né, para a gente já marcar a cirurgia, porque tinha que ser um exame mais atualizado, para a gente marcar a cirurgia. Mas como ela estava muito ruim, a gente falou: dessa vez a gente vai fazer essa cirurgia. E nisso eu não falei nada com Deus sobre isso, né? Eu não pedi para Deus curar ela, eu não orei para Deus abençoar a cirurgia, eu não orei, não toquei nesse assunto, porque nessa época eu estava buscando a Deus, estava sedenta pelas coisas de Deus, e eu não estava querendo, eu estava num momento de gratidão muito grande por tudo que Deus tinha feito por mim, pela misericórdia dele por mim, pelo aquele momento de amor por ele mesmo, sabe? Então eu não queria ser aquela filha interesseira de estar ali buscando a Deus e pedindo ele, né, o tempo todo, pedindo ele algo. Eu estava numa fase que eu não queria pedir nada para Deus, eu só queria amar ele, eu só queria conhecer ele, eu só queria buscar ele, né, na minha ignorância, né, um orgulho meu naquela época, né. Então, eu peguei, né, porque eu já tinha ouvido falar que muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus só em busca de interesses, né. Então eu não queria ser interesseira ali naquele momento, eu só queria buscar a Deus, eu não queria, vamos se dizer assim, perturbar ele com um problema meu, mas o Senhor ele trabalhou isso em mim, né. Hoje eu olho com outros olhos o que eu passei. Então naquele momento eu não falei nada com Deus. Quando foi?
A gente foi fazer, fez os exames dela, ela estava muito ruim, eu ia ter que fazer a cirurgia. Fez os exames dela, quando nós fomos, marcar com a cirurgia, né, a gente já ia no médico para marcar a cirurgia, e eu não orei, né, a gente estava indo. O que que eu estava orando para Deus nesse momento da minha vida, nesse período da minha vida? Minha única oração para Deus era: Senhor, eu quero ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, eu quero ouvir o Espírito Santo, eu quero entender mais a voz dele, porque eu já tinha crido em Jesus Cristo, eu já tinha convicção que o Espírito Santo já habitava dentro de mim, então eu queria ouvir ele, eu queria ter mais sensibilidade à voz dele dentro de mim, né? Porque são muitas vozes, tem a voz da nossa mente, tem a voz do nosso coração, tem a voz do inimigo, tem a voz das pessoas, mas eu queria ter sensibilidade à voz do Espírito Santo dentro de mim. Nessa época eu estava pedindo para isso, eu estava fazendo propósito para isso, jejum, oração, para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando foi, eu estava indo, né, para marcar a cirurgia, para conversar com o médico, né, para deixar tudo acertado sobre isso, eu estava no carro, ela estava lá no carro, meu esposo e eu. E nós estávamos num momento de silêncio no carro, ninguém estava conversando, e eu estava indo e na minha cabeça eu nem tinha me dado conta que eu estava indo para marcar uma cirurgia. Eu nem estava pensando nisso, minha mente ela estava vagando no além mesmo, eu estava olhando para o nada. Então nós paramos no sinaleiro, eu olhei, eu estava olhando para o nada, não estava pensando nada, estava muito vazia a minha mente. E de repente, dentro de mim, eu escuto uma voz que eu nunca tinha escutado daquela forma, assim, em meio ao silêncio, essa voz, ela falou dentro de mim. E essa voz disse dentro de mim assim: "Por que que você não me pede para ela não precisar passar por essa cirurgia? Por que que você não me pede para ela não passar por essa cirurgia?" Naquele momento, eu tive certeza absoluta que não era a minha voz, que não era era uma voz de Deus. Naquele momento eu tinha certeza que era Deus, porque eu não estava nem pensando nisso. Eu tive a convicção que era a voz do Espírito Santo. E naquele momento, dentro de mim, eu comecei a conversar com essa voz, que era o Espírito Santo de Deus. Eu falei: "Senhor, mas ela já fez o exame, não tem jeito", e comecei a colocar desculpa para o Senhor, né. Comecei a colocar desculpa para ele. Ele: "Não, só peça". Ele disse novamente: "Só peça". Ele fez 2 perguntas, né: "Por que que você não me pede para ela não fazer cirurgia?" E depois eu argumentando com ele, né, aí ele só falou assim: "Só peça". E eu: "Tá bom". Aí eu: "Tá bom", né, dentro de mim conversando, no silêncio. Aí eu falei: "Senhor, abençoe que ela não precise passar por essa cirurgia". Eu pedi, ele pediu para me pedir e eu pedi. Quando eu pedi isso, e passamos um pouquinho, chegamos no médico, né. Quando nós chegamos no médico, o médico olhou os exames dela novamente, e nisso ela tinha acabado de dar uma crise, ela estava muito ruim, né. E nisso ele olhou os exames e falou: "Não, ela não vai precisar passar por cirurgia nenhuma, tá tudo normal o adenoide dela, tá normal". Então naquele momento eu sorri muito, eu fiquei assim, eu fiquei feliz por ela não passar pela cirurgia, claro, fiquei muito feliz por ela não passar pela cirurgia, mas não posso negar que eu fiquei mais feliz por naquele momento eu ter tido um discernimento da voz do Espírito Santo como nunca antes eu tinha tido. Aí naquele momento eu vi, foi o Espírito Santo que falou comigo, porque eu estava pedindo isso, eu estava orando para isso, eu estava fazendo propósito para isso, para ouvir mais a voz dele, para ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, né, que amam a Deus, que obedecem a Deus, o Espírito Santo mora dentro dessas pessoas, então a voz dele está ali. Muitas vezes nós não escutamos porque está muito barulhento a nossa mente, a nossa alma, as pessoas à nossa volta, as nossas preocupações, então nós não ouvimos a voz dele. Então, e quando ele fez isso para mim, eu fiquei muito feliz por eu ter ouvido essa voz. Daí pra cá ela nunca mais, porque ela dormia, ela roncava, né, ela roncava muito por causa do adenoide, né, ela ficava aquele ronquidão, e as pessoas, falavam assim que cada vez mais poderia, né, quanto mais cedo fizesse melhor é, porque às vezes poderia agravar mais, bem mais forte, né. Geralmente ele desinflama, pode desinflamar a partir dos 7 anos de idade, pode começar a desinflamar, né, mas graças a Deus que no caso dela, ela não precisou passar por essa cirurgia. Isso foi um testemunho que aconteceu na minha vida, que edificou a minha fé, né,
que edificou a minha fé, que começou a contribuir para um amadurecimento na fé, para um conhecimento, porque por que que o Senhor curou ela naquele momento? Um dos motivos que eu percebo muito que o Senhor trabalhou no meu coração foi o quê? Ele me mostrou que eu estava querendo ser independente dele, que eu ia buscar ele, mas eu não precisava dele, né? Eu ia buscar ele ali, porque eu fiquei com receio, né? De o que que ele vai pensar de mim, eu só estou buscando ele por interesse, e na verdade não era por nenhum interesse, eu só estava sendo grata porque eu criei nele, né? Eu criei na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Então aquilo ali me encheu meu coração de gratidão e amor por Deus. Então eu não estava querendo, né, demonstrar algum interesse naquele momento. Mas aí ele quebrou isso dentro de mim. Por quê? Porque é um orgulho, né? É uma porque o Senhor, ele estava mostrando que eu não sou autossuficiente. É justamente nessa insuficiência minha, nessa fraqueza minha, que eu necessito dele, né? Que eu necessito dele. E ele, como pai, ele me mostrou que ele é meu pai e eu posso pedir para ele o que eu quiser, o desejo do meu coração, eu posso pedir para ele, né? Tudo aquilo que às vezes eu tiver com algum problema, alguma coisa, eu posso pedir para ele. Nem sempre ele vai curar, nem sempre ele vai me dar o que eu quero, nem sempre ele vai fazer do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, mas isso é pai. O pai, a gente não deve ter receio de conversar com o nosso pai, né? Quando nós nascemos de novo, ele se torna nosso pai, nós somos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele se torna nosso pai. Então nós amamos o nosso pai não pelo que ele é, não pelo que ele faz, desculpa, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, por quem ele é, porque ele é nosso pai, então nós amamos ele, então nós pedimos para ele, então nós conversamos com ele, então nós falamos as nossas necessidades para ele. Mas nós temos que entender que nem sempre ele vai curar, nem sempre ele vai dar aquilo que nós queremos. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que ele quer nos ensinar naquele momento. Então eu entendi que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo vai cooperar, tudo vai me ensinar, tudo é para ser para glorificar a Deus, tudo é para ser para mim aprender algo. Se eu não estou aprendendo nas dificuldades da vida, nas coisas boas e nas coisas ruins, tanto as coisas boas como as coisas ruins, não está me aproximando de Deus, do meu Pai celestial, alguma coisa de errado tem, porque eu não estou entendendo o propósito de eu estar passando por aquilo. Então eu tenho que rever a minha fé, eu tenho que rever quem é Deus, eu tenho que buscar mais a Ele, né? Entender mais Ele, conhecer mais Ele, para que nós possamos servir Ele. Nós só conseguimos obedecer a Deus, né? Em amor, em obediência, quando nós amamos Ele. Por medo nós não conseguimos, né? Por aquele medo de ser castigado, não, nós não conseguimos assim, mas só pelo amor. Tem pessoas que Jesus Cristo não vai curar. Quantas crianças que não fazem, né, cirurgias de adenoide? Então Deus ama elas menos? Não. E ama eu mais? Não. Na verdade não é essa. Algumas pessoas Deus vai curar, outras Deus não vai curar. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele está ensinando a cada momento da nossa vida. Ele sabe qual é o propósito de cada coisa. E às vezes Ele permite algo na nossa vida para nos despertar. Então tudo nos ensina. Jesus Cristo, o foco dele não é a cura física. O foco de Jesus Cristo é o quê? É a salvação, é o perdão dos pecados. O foco dele é a cura espiritual, que todos nós precisamos. Porque nesse momento eu já tinha crido em Jesus Cristo, eu já amava a Deus, eu já estava obedecendo a Deus, mas o quê? Precisava algo ser quebrado de mim. Eu estava naquele momento de autossuficiência, de que eu não precisava pedir algo para ele, eu não precisava, eu ficava com medo, né, de me achegar a ele. Eu não estava vendo ele como um pai, né, algo foi quebrado naquele momento. Então ele me mostrou que ele é meu pai querido, que ele é meu pai, que ele me ama e que ele está comigo o tempo todo, que eu posso falar com ele as minhas necessidades, que ele vai me ouvir. Às vezes ele vai fazer do jeito que eu quero, às vezes não, às vezes ele vai curar, às vezes não. Então ele me ensinou. Um testemunho, isso serviu o quê? Para muita coisa na minha vida. Então é isso que nós temos que nos atentar. Jesus Cristo, às vezes, ele não vai curar uma enfermidade nossa naquele momento,
né, ele não vai curar nós fisicamente naquele momento que nós pedimos oração para alguém, ou para nós mesmos, ou para os nossos filhos, ele não vai curar. Mas o que ele pode nos ensinar através daquela enfermidade que nós estamos vivendo? O que ele pode nos ensinar? Nós podemos pedir para ele curar, mas se ele não curar, e se ele não curar? Nós, nós vamos rejeitar ele? Nós vamos nos voltar, revoltar contra ele? Não. Nós vamos entender que tem um propósito por trás daquilo e eu quero entender o propósito por trás daquilo. E eu vou aceitar, porque tudo na nossa vida tem consequências. Muitas enfermidades são consequências dos nossos pecados, são consequências das nossas fraquezas, são consequências das coisas que nós fazemos. Outros não. Outras enfermidades não é porque eu pequei, não é porque eu fiz algo de errado. É porque nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a enfermidades, a tribulações, a aflições. Então, quando nós temos o nosso Pai Celestial em comunhão com Ele, em paz com Ele, as outras coisas nós vamos ter o quê? Esperança, amor, né? E vamos entender que aquilo está cooperando para o nosso bem, aquilo está cooperando para trabalhar o caráter de Deus em mim, para transformar o meu caráter, né? Para me refletir a Jesus Cristo cada dia mais, porque essa é a intenção de Deus, né? A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós começamos um processo de santificação. E Jesus Cristo nos santifica. E isso, como que se dá isso? A cada dia mais, nós vamos parecendo mais e mais com Jesus Cristo. Nós não podemos o quê? Estagnar na fé. Não, nós precisamos amadurecer na fé e cada dia refletir Jesus Cristo, o caráter dele de amor, de bondade, né? De alegria, de paciência, de mansidão, cada dia mais e mais. Então, a circunstância da vida que nós vamos viver agora vai nos ensinar isso, a ter mais compaixão, a ter mais misericórdia, a ter mais amor pelo próximo, a ter mais sensibilidade à dor do outro, porque eu passei por aquela dor, eu sei porque o outro está sentindo. Às vezes Deus me cura e não cura o outro, às vezes Deus cura o outro e não me cura. Então isso eu não tenho que entender, eu tenho o quê? Que obedecer a Deus, amar Ele e conhecer Ele. Primeiramente, conhecer, porque se eu conhecer a Deus, eu vou confiar nele, apesar de eu não entender nada, apesar de eu não estar entendendo naquele momento da minha vida, eu confiar que Ele está cuidando de mim, né? Então, essa foi a mensagem de hoje. Espero que possa ter edificado vocês, né? Esse testemunho de fé. Que Deus abençoe cada um de vocês.